E aí, gente, podcast plugado no ar aqui no site, no Facebook, no YouTube de O Diário de Mogi. Sejam muito bem-vindos, mais um bate-papo descontraído, gostoso. Vamos saber aqui de um artista da nossa região que faz sucesso nacionalmente. Mas antes, eu quero agradecer, claro, os nossos patrocinadores, apoiadores. O restaurante e pizzaria Via Nápoli, localizado aqui em César de Souza, em Mogi das Cruzes, na Ricieri José Marcato. E daqui a pouco vamos receber aqui umas comidinhas. A gente está acostumado a receber pizza, esfirra, berute. Hoje, comida, refeição, à la carte. Eu vi já, chegou agora há pouco, eu vi, o cheiro tá bom. Tá bom. E também MN Própolis, empresa mogiana, que está há 30 anos fazendo história. E com uma linha de produtos que vai desde o mel, do chá, do extrato de própolis, do shoyu, uma empresa mogiana que exporta seus produtos para quase 30 países. E eu tô aqui com ele, ó. Vamos começar o nosso bate-papo nesse 1º de setembro, né? Que é feriado aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Para você aí que talvez esteja vendo fora da cidade e não saiba. Pois é, hoje é feriado. Estamos aqui, ó, com ele, que é nascido em São Paulo, na capital, mas viveu grande parte da vida em Mogi das Cruzes. Ator, bacharel em interpretação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Tem uma carreira firmada no teatro, com mais de 20 montagens no currículo. Na televisão, fez parte do elenco da série Escola de Gênios, da Gloob. Foi ator e criador da companhia de teatro em quadrinhos com direção de Beth Lopes, onde desenvolveu 7 espetáculos de autores consagrados. Após uma temporada de estudos em Londres, na Inglaterra, se apresentou com o monólogo Ivan e os Cachorros. E depois veio o segundo monólogo, o Cartas Libanesas. Vamos falar sobre esse monólogo aqui também. É o texto de José Eduardo Vendramini, que foi indicado aos prêmios Shell, APCA e Aplauso Brasil, na categoria de melhor autor, além de participar de inúmeros festivais, alguns deles internacionais. Em 2019, viveu o médico Farouk, da novela Órfãos da Terra, obra que ganhou o Emmy Internacional em 2020 como melhor telenovela. Eu estou aqui com Eduardo Mostri. Tudo certo? Uau, tudo certo. Isso? Eu falei tudo certo? Tudo certo, fiquei até pensando, tudo sou eu mesmo? Sou eu. Eu nem pesquiso, nem pergunto pra você antes, porque isso aqui foi uma pesquisa, uma coisa assim, sabe, com muito cuidado, a gente foi pegando um quebra-cabeça, sabe? Sim. Apesar de eu conhecer o seu trabalho, tem coisas ali que a gente não sabe, né, desse começo da carreira. Sim. 1º de setembro, seu aniversário também, né, Edu? Aniversário, nasci, desde pequeno não podia ter festa porque era feriado. Na escola tinha que fazer antes porque não tinha aula. Meu aniversário hoje. Que chato isso, né? Que chato. Mas depois que eu saí ficou de um Mogi, trauma na sua só tô vida? falando hoje, acho que ficou um trauma. Não dava pra fazer festinha, mas depois quando eu saí de Mogi, pelo menos nos outros lugares não é feriado, então eu posso comemorar, enfim. Você nasceu em São Paulo, mas veio com quantos anos pra Mogi? Meses. Meses. Então se conhece como mogiano. Sou mogiano. É mogiano, se reconhece como mogiano. Sim. E foi pra São Paulo depois, já na vida adulta. Pra fazer faculdade. E aí tá até hoje. Tenho mais tempo fora de Mogi do que de Mogi agora. E como que é revisitar a cidade, assim? Voltar, rever os parentes, família, como que é? Meu lugar de afeto tá em Mogi, assim, né? Minha criação do afeto, meus pais moram aqui, meus amigos de infância moram aqui. E meu crescimento foi todo aqui. Então eu tenho um carinho, um afeto muito grande por Mogi. Mesmo embora não sinto mais daqui. Isso já não sou mais. Até por conta da profissão, é muito difícil ficar aqui. Sua vida tá em São Paulo, fora, né? Totalmente e em outros lugares também. Sim. Mas meu carinho mora todo aqui, meu afeto mora todo aqui em Mogi. Quando eu te entrevistei em 2019 para o Compartilha, programa da TV Diário, afiliado da Globo aqui da região, do Alto Tietê, a sua mãe estava acompanhando a gravação. Ela participou do finalzinho da entrevista, toda tímida, mas participou ali, né? Falou um pouco meio que cúmplice, né? Sim. E eu lembro que foi no momento que, nessa correria sua, né, de gravação, e tá no Rio, e tá em São Paulo, ela foi lá te ver em São Paulo, né? Ela aproveitou que você vinha para São Paulo para gravar. Não, eu vou aproveitar. É assim até hoje? Arranja um tempinho para vocês se verem? Eu sou privilegiado
pela família que eu tenho nesse sentido, pelo suporte e pelo apoio, assim. Minha mãe, onde eu puder, tô com peça, ela tá sempre junto, viaja junto também. Ah, viaja também? Viaja. É? Fiz uma vez turnê com Ivan e os Cachorros, um monólogo, viajei grande parte do Brasil, ela foi junto. Eu acho isso lindo, assim, porque eu acho que eu falo de privilégio porque muitos atores não têm um apoio familiar por ser uma profissão, digamos, mais difícil, enfim, que tem muito preconceito também por detrás. A parte da glamorização é para poucos, eu sempre digo isso. E muita concorrência também, né? Muito. Mas ninguém sabe o perrengue que é ser ator ou passar muito tempo sem trabalho ou a dificuldade da concorrência, enfim, né? É muito instável, né, O tempo todo. Tem um lugar que eu falo que que ao mesmo tempo é muito bonito, porque é um mergulho profundo nos temas mais humanos possíveis, né? Mas a dificuldade de ser ator, isso pouca gente fala, né? Então, ter um respaldo familiar é muito importante. Nesse sentido, meus irmãos, minha mãe, minha avó que já não está mais aqui, mas sempre apoiou, meus tios todos, eu sou muito grato a eles todos. Mas como que você se descobriu ator? Foi desde cedo, na infância? Quando que despertou essa vontade eu sempre em penso atuar? isso, mas deixa eu ver. Eu acho que nunca teve um momento que eu falei... Pontual, assim, vou Não ser teve. ator. Acho que tem uma certa coerência, assim, porque foi uma continuidade de tudo que eu já fazia no colégio. Nos colégios que eu estudei aqui em Mogi, desde cedo sempre fazia as festinhas, as peças, né, as feiras, eu sempre fazia. Então, quando foi para escolher a carreira, no sentido de qual vestibular vou prestar, foi só uma extensão. Nunca teve uma... Eu até falo, nossa, não tem um plano B, C, D, eu só tenho o mesmo plano. Não tem. Se você não fosse ator, não tem outra... Queria ter alguma outra coisa para falar, Talvez sei uma lá. aptidão, uma habilidade, ou um hobby que poderia ser uma profissão. Não, nada. Queria poder Sempre dizer, artista. Sempre. Podia falar, sei lá, astronauta, veterinário. Não, sempre quis ser ator e tudo que engloba ser ator. Mas o que te incentivou, o que tinha como vitrine para você naquele momento, na sua infância? Era a televisão, era o teatro, era o cinema? Eu acho que a TV, se você nasce no Brasil, a novela sempre é uma referência, E é muito forte, né? Desde pequeno eu era noveleiro. Mas, infelizmente, eu falo assim, o teatro podia ser um pouco mais presente na vida das crianças, enfim, né? Eu assistia pouco, se eu fosse parar para pensar lá atrás. Mas desde que, quando eu fiz faculdade, eu vi uma paixão gigante no teatro. E eu acho que é uma mistura disso tudo, né? Você poder... O que eu gosto de ser ator é transitar. De poder transitar entre vários meios, vários lugares, enfim. Várias linguagens também, linguagens. Acho que isso que é o mais importante de ser ator. De ser ator. E, por exemplo, eu, quando era criança, eu também nunca falei assim, eu quero ser apresentador de TV. Mas, o que eu fazia? Eu pegava aquele socador de caipirinha, sabe? Ou controle remoto de televisão e fazia programa de televisão em casa. Olha só. De entrevistar os primos, de fazer game show. Eu escrevia, né? Aí um pouco mais velho, né? Devia ter, sei lá, 11, 12 anos. Eu redigia o roteiro com as perguntas e respostas alternativas. Aí juntava o pessoal para fazer uma coisa natural, né? Eu acho que com você também aconteceu mais ou menos isso. Você já chegou a fazer peça de teatro, por exemplo, para a família ou não? Eu tinha uma... sim, eu estou pensando nas coisas que eu fazia desde criança. Eu tinha um lado lúdico muito grande, talvez, de imaginar coisas. Isso acho já era um indicativo, assim, né? Eu brincava desde pequeno sozinho e fazia várias vozes, né? E tem um princípio que eu sempre falo do ator de não perder, que é o do brincar. Até hoje. Até hoje você tem que manter isso, brincar, essa fé cênica. Viajar, né? Imaginar. Porque a criança ela tem uma imaginação tão fértil. Sim. E a gente vai perdendo isso, né? E o ator tem que estar nessa manutenção diária, praticamente. Sim, porque criança tem um lugar que é de não julgar, de brincar e ao mesmo tempo tá lá, levei um tiro, já tá no almoço, já levanta, já sabe. É esse lugar que eu acho que a gente precisa manter, isso digo em qualquer profissão mesmo, né? Esse lugar dessa criança interior, sabe? E o ator acho que mais ainda, porque eu trabalho com lúdico, com a imaginação, do ser outros, então, que na verdade sempre é a gente, então acho que isso é um cultivar que vem desde criança, se eu vejo como indicativo. Não pegava o negócio da caipirinha, mas mas eu acho que eu tinha coisa de pegar roupa emprestado, de vó, enfim, montar coisas. Criar personagens, cenários, talvez, alguma coisa assim. E na escola também, eu sempre tive apoio. Se eu paro para pensar, todos os colégios que eu passei aqui em Mogi, eu sou muito grato aos professores que eu tive, aos diretores, sempre tive apoio para isso, assim. Então,
isso ajuda, eu tô falando isso até para incentivar os colégios e os professores, assim, né? Que é importante, né, É ter muito esse importante. incentivo, né, desde da infância, adolescência, Desde né? pequeno, porque tem uma coisa que eu, não é desmerecendo, mas sempre tem as carreiras mais visadas, mas essas carreiras que trabalham com coisas mais abstratas, como a arte, enfim, eu acho que é importante desenvolver isso, que não é muito comum. Então, incentiva essas crianças, por mais que não vá ser ator, mas vai ser um administrador de empresas com mais criatividade. Enfim, Isso né? que eu ia falar, você treina criatividade, Sim. você treina improviso, tentar sair de situações. A sensibilidade, trabalhar com a sua própria emoção. Eu acho muito importante. Não acho que tem que ser ator, enfim, diretor, qualquer outra coisa. Não precisa né? ser, mas tem que... Mas tem que ter ali alguma coisa dentro de você para te ajudar a se desenvolver na vida como ser humano, antes de qualquer coisa, como ser humano e depois como formação como ser humano, como cidadão e assim vai. Sim. E na adolescência, como é que era essa coisa do ser ator? Essa pressão de... Você participava de grupos de teatro? Na escola, eu fazia sempre... Só na escola? Na escola. Aqui em Mogi era só na escola. Feira de conhecimento, peça, festa junina. Sempre montava umas coisas diferentes na festa junina. Que lembrei umas histórias agora. Mas... umas coisas diferentes na festa junina. Tô com medo. Não sei se eu posso falar isso aqui. Você era noivo, os noivinhos, essas coisas? Padre? Fazia tudo. Vai do padre até o... Padre, o noivo, enfim, tinha de tudo. Mas eu sempre pensava sobre isso, assim, de dar vazão à criatividade mesmo, assim, e à brincadeira. Que o mais gostoso é poder estar junto com as pessoas, né, se divertindo. Isso, eu acho que a arte tem essa... A arte e a comunicação tem essa função, né, de trazer, de convocar, de celebrar. Isso é o princípio básico, assim. Mas aí em que momento que você foi trilhando o seu caminho e decidiu você ator de uma forma natural, mas foi já na faculdade ou antes já tinha, sei lá, algum grupo de teatro, alguma montagem, já escrevia alguma coisa? Eu acho que era isso. Mais próximo do profissional, assim, vamos dizer. O profissional foi mesmo fazer na faculdade. Foi a faculdade. Mas antes disso era essa liberdade no colégio, apesar de não ter uma matéria, nos colégios que eu estudei não tinha matéria teatro ou enfim. Mas eu fico pensando que era só uma preparação para só confirmar quando eu tivesse que prestar um vestibular. Isso talvez foi a única coisa que meus pais disseram, assim, e eu sou muito grato também a isso. Faça o que você quiser, mas tenha o ensino, né, a instrução. Para ser ator, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade. Sim. Mas para mim foi um divisor de águas, assim, poder... Foi essencial, né? Muito, muito importante, assim, poder ter feito uma faculdade... E uma faculdade pública, eu sei o quão difícil é, mas a valorização do ensino, né? Eu fico pensando a necessidade de você se formar quanto indivíduo e aí sim como profissional. Então eu sou muito grato por ter feito a faculdade, pelos meus pais terem dito faça uma faculdade, não importa qual. Nunca me disseram não faça isso ou não faça aquilo, mas só tenha a instrução. Acho isso muito importante. E na faculdade que eu consegui ter mais conhecimento da área e poder fazer também as minhas escolhas e ter ótimos professores e amigos, parceiros, tal, que foi me ajudando a nortear até as minhas decisões futuras, assim, né? Sim. E falando sobre isso ainda, qual que é a dica que você dá para aquele jovem que está pensando em ser ator, que ainda brinca na escola, faz algumas, né, ou participa de algum grupo amador de teatro local mesmo, de bairro, aquela coisa. Qual que é a sua principal dica? Estudar? Estudar sempre. Ler, estudar, ler, estudar. Não, isso sem dúvida sim, mas eu sempre falo, o estudo é muito importante, mas não, junto disso, eu falo que é ter a curiosidade, que é muito importante, de você ser curioso, sabe, de ir atrás de coisas. E eu sempre falo, o artista... Daqui a pouco eu vou ficar parecendo um velho, falando, o artista tem que... Não, mas não é isso. Mas eu falo da minha impressão, assim, é de que você tem que gostar de gente, você tem que gostar de história, você tem que estar aberto a ouvir, tem que estar aberto a trocar e tirar qualquer tipo de julgamento ou preconceito, que é o que a gente, infelizmente, já não nasce com, mas vai adquirindo durante a vida, que é de você estar aberto a escutar histórias e não julgar as histórias que você escutar, porque eu não posso pegar um personagem e fechar ele numa caixinha e dizer, ele é isso, ele é isso. Não, tenta entender por que moveu aquele personagem a fazer isso, e a mesma coisa com as pessoas. Então, eu acho que eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, quando pediram para ela um conselho,
Só Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Se não for ela, também vou falar que é ela, para poder essa história ficar na boca dela. Credibilidade, né? Dá credibilidade a essa história. Não, uma coisa eu achei... Mas acho que foi ela mesmo, que ela virou e falou assim, qual o conselho que você dá para alguém que quer ser ator? Hoje em dia ela fala, desista. Foi Fernanda Montenegro. Foi, não foi? Foi. É legal vir da boca dela isso. Mas quando ela falou desista, logo em seguida ela falou assim, mas se você não desistir, tem uma coisa que é isso assim, é de você ser empenhado, de você ser vocacionado no sentido, porque talento é uma porcentagem muito pequena de formação de um individual, de uma pessoa. Talento é uma parte muito pequenininha. Agora, você se dedicar, acordar cedo, estudar, aguentar perrengue, não ser bem pago por isso muitas vezes, e se você tem família, sustentar filho com isso, né? Enfim, uma casa, isso tudo parece que depõe contra, você sempre está tendo uma força contrária a você. Agora, se você consegue passar isso ou sustentar a ideia do que você quer fazer é o que te fortalece, aí eu digo isso, assim, gosto de gente, gosto de ouvir histórias, gosto de estar com pessoas, seja cabeça aberta no sentido de se livrar ou tentar, né? Eu acho muito difícil se livrar, mas do preconceito, do julgamento, né? Ser acolhedor, ouvir muito, falar menos e ouvir mais, eu acho isso tão importante. Eu diria isso para formar um ator, um artista, enfim. Eu acho que essa fala da Fernanda Montenegro de desista, talvez mesmo por esse caminho do artista de um modo geral, da música, do teatro, ser um caminho mais árduo, mais difícil, cheio de obstáculos e cheio de perrengues, como você disse, né? Porque as pessoas já acham assim, eu vou ser ator, eu vou ser atriz porque eu quero estar na televisão, e aí só imagina o glamour, o ser famoso, né? Como desmistificar essa história e chegar no jovem e falar assim, meu filho, não é isso não, viu? Não é assim que funciona. Bota o pé no chão. Bota o pé no chão. E o ator, o artista, de um modo geral, ele vive resistindo, né? Ele é a resistência em pessoa, como tantos outros profissionais. Mas acho que num país que não valoriza tanto a arte, a cultura, ele é resistência o tempo inteiro. Sim. A resiliência tem que estar ali presente diariamente, né, Edu? Sim. Não, o tempo todo. É que a gente sempre gosta de histórias bem-sucedidas, né? Histórias que deram certo. E, obviamente, tem muitas histórias assim. Mas, para uma história dar certo, quantas outras histórias a gente não fica sabendo que não deu certo, né? Isso que eu acho que talvez, pensar que ser ator, tirando a parte da glamorização, né? Quando você vê... que eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade da palavra fama e sucesso. Eu acho que... você não tem que buscar fama. Eu não quero ser conhecido. Eu quero ser bem-sucedido, né? Eu quero poder ter trabalhos que tenham dignidade, que me deem prazer ao fazer, que eu possa ajudar alguma causa, que eu possa levar uma mensagem importante, uma né? reflexão. Eu acho que isso é bem-sucedido. Agora, a fama, eu não sei o que faz com fama. Não sei. O que você vai fazer com a fama? Você não... E porque também ela é muito volátil, assim, né? Uma hora você pode estar com uma coisa que te leva lá em cima, outra coisa, você passa um tempo, você está lá embaixo e se você não tem um estofo, né, uma compreensão disso, você se perde nesse caminho. Então, eu acho que você ter o foco de que o seu trabalho possa também te fazer feliz, porque você gosta, mas possa ajudar pessoas, contribuir para uma realidade, enfim. Porque eu acho que esse é o papel do artista. Claro, acho que todo mundo tem que ganhar bem, tem que ter seu canto, tem que viver bem, com dignidade, ter comida no prato. Isso tudo é um princípio básico, inclusive para qualquer ser humano, né? Para qualquer sociedade. E eu adoraria que todos pudessem ter ainda mais esse país, mas junto disso é também ver o que seu trabalho contribui para uma realidade. Isso é um princípio básico. Acho que tem a ver muito com propósito também, né? Sim. Você já se viu nesse propósito, assim, de se identificar e falar assim, eu sou ator, porque eu levo essa mensagem, porque eu impacto a vida das pessoas de alguma forma, em cima do palco, ou na televisão, ou no cinema. Você já teve essa... Acho que quando eu escolhi ser ator, ou só formalizei ser ator, né, lá atrás, eu não tinha toda essa consciência, sendo muito sincero. Muito novo também, eu acho que... O amadurecimento vai trazendo isso. Sim. Comigo foi a mesma coisa. Fios brancos. Já tem menos do que eu, mas... Eu pinto, tá? Eu pintei hoje de manhã, inclusive. Eu não. Joga na cara, né? Jogou na cara. Humilhou aqui, mas eu já tô com mais, muito mais. Não, mas eu acho que a maturidade, o amadurecimento traz isso, assim, né? Que acho que cidadão é aquele que consegue... mudar uma sociedade no sentido de contribuir para ela. E a gente que trabalha com comunicação, a gente tem a diferença
é que a gente tem a visibilidade, tem mais gente ouvindo, vendo a Sim, gente, sim. né? Então, também é muito preocupante, assim, porque eu não acho, isso eu acho mesmo, eu não acho que o artista tem que ter opinião para tudo. Ah, Tem coisas que eu não sim. sei Não, e eu não sou imagina. obrigado a saber sobre isso, né? Claro. Inclusive, se não sabe, também aprenda a ficar quieto e não se opinar Exato. sobre Nossa, tem tudo, tanta gente né? precisando ouvir Precisa, isso. precisa, Olha... precisa. Devia ter um botão nas redes sociais que é precisa disso? Pra que isso? Pra que isso? Tem certeza? Tem certeza? Umas três... Por que você está falando isso? Por que você tá falando? É pra pessoa refletir, né? É, porque você não Porque precisa. é tanto Ah, gente. Não é. E sem fundamento nenhum, né? Nenhum. Na E aí maioria vira das todo vezes. mundo expert de temas e aí a gente entra na questão da propagação de informações As falsas, fake news. as fake news, que é super importante no processo eleitoral que está acontecendo em breve. Eu fico pensando que a nossa função é talvez de levar a luz, levar a visibilidade, né? Mais do que isso, promover a reflexão nesse processo todo, né? Não acho que a gente muda mundo, não acho que a gente tem essa função, que seria muito pesado para um comunicador e para um artista, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de promover uma sementinha de reflexão. Acho que pequenas é isso, assim. ações, assim, Pequenas ações. É. Acho que é isso. E aproveitar o nosso espaço, que acaba se tornando grande nesse sentido, para isso. Promove a reflexão. E aí que se isso cada um vai chegar em cada um e cada um puder pensar um pouco, acho que isso que é o mais importante. Não influenciar diretamente. Influenciar sim, mas não Influencia. impor. É isso. Não impor alguma... É reflexão. A pessoa ela tem a opção de pensar, né, através daquela sua fala, daquela sua cena. É que não é hierárquico, né? Eu sempre fico pensando nisso. Quando coloca qualquer pessoa, na verdade, né, não só o artista, numa posição alta, como se tivesse o dom, tivesse a palavra. Ah, não, eu sou o dono da razão. verdade, eu né? Não entendo, eu não conheço eu não entendo essa função. Mas as redes sociais também deram muito abertura, como a gente está falando, para todo mundo ter as opiniões e todo mundo poder dizer o que quer ali, né? Sim. Como que é o Edu nas redes sociais? Ah, eu acho que ele não existe. Eu ia falar que ele não existe. Existe sim. Fotinha na praia. Tem. Fotinha na praia com um grupo de teatro. Mas... Tem muito mais o profissional ou o Eduardo? Tem mais profissional. Eu não sei muito lidar com o pessoal. Eu sempre falo que o pessoal eu gosto de quem está próximo a mim ali. Porque ali é uma vida editada. A gente tem que lembrar disso, assim, ninguém bota alguma coisa do tipo, hoje acordei com depressão, e a vida editada é do tipo, o que de melhor posso oferecer, vou mostrar enfim, o que é bom, Por um lado eu até entendo, porque a gente talvez queira uma vida um pouco melhor, mas também cria um outro mundo que também não é real, né? Onde todo mundo está bem, pessoas sofrem com isso, a gente sofre com isso, que a gente se compara ao outro, né? O ser humano tem mania de se comparar. O tempo todo. Tem um dos desejos meus de um próximo trabalho é falar, porque eu estava vendo junto com a questão da pandemia, a quantidade de pessoas em depressão nos últimos tempos, até a questão do suicídio. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, sabe? Porque a gente está criando um mundo tão irreal, onde pessoas são sempre bem-sucedidas, corpos incríveis, bonitas, e viajam, e viagens incríveis. Maravilhosos, e, enfim. E a gente sabe que a vida real não é assim. E alguma pessoa não se vê encaixada naquilo, é natural sentir a questão da depressão. Eu acho que assim, até pensando, né, de um jeito mais simples e mais fácil de você analisar isso. Pega uma pessoa que você aí conhece, que você conhece intimamente. Começa a analisar, olhando de fora, com um olhar diferente, a rede social dessa pessoa. Aquilo ali fala realmente quem é essa pessoa? Sim. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Não tem como. O seu próprio feed é realmente aquilo. Eu, quando tô mal-humorado, eu nem faço story. Aliás, eu nem saio de casa. Começar a nem sair nem de casa. Aí ficar em casa e descabelado, e mal-humorado, e cansado. Eu não tenho essa obrigação de fazer, a não ser que você trabalhe com isso, né? Aí é outra história. Já pensou em desistir da carreira de ator em algum momento aí da sua trajetória? Mais dificuldades, não estou conseguindo um trabalho. Olha, no início da carreira? Forte essa, pergunta forte. Deixa eu pensar e ser sincero na resposta. Eu nunca tinha pensado, sendo muito sincero, nunca. Porque também num lugar de privilégio sempre tive a possibilidade de emendar um trabalho no outro, assim. Então, como eu estava fazendo sempre o que eu amo, eu nunca tive esse pensamento, né? Quando está ativo, você não para pensar nisso, porque, no meu caso, como eu amo o que eu faço, que sorte também isso, eu nunca parei para pensar. Mas a pandemia fez todos nós refletirmos sobre... Ressignificar um monte de coisa, muito, né? Muito. E eu digo isso, assim, eu nunca, num lugar também de privilégio, eu nunca parei. Aí a pandemia foi a primeira vez que me fez parar.
e vindo junto também de um trabalho incrível, né, que foi a novela Órfãos da Terra. Então, foram de extremos, assim, né, de um lugar incrível para um lugar de não saber o que vai acontecer daqui para frente. Ofício, meu ofício é de presencial e aglomeração, né? Mesmo se for teatro ou audiovisual, tem aglomeração e presencial. Então, tentando responder sua pergunta, talvez esse momento foi o momento que eu mais pensei, e agora, na verdade? Né? Tá, não desistir, mas não começar a pensar, porque você foi emendando um trabalho no outro, né? Então você não tinha tempo de pensar em seguir por um outro caminho. Mas a pandemia, começando lá em 2020 e até agora, que ainda estamos, me fez pensar sobre, talvez vai pesar um pouquinho aqui, mas sobre isso, assim, do que a gente faz, qual que é a nossa função mesmo, assim, né? E essa inconstância que tem, no caso do meu ofício e da vida, de modo geral, né? E aí os valores das coisas também foram alterados, né? A quantidade de pessoas que partiram nesse período, né? Sobre o afeto, sobre questões políticas. Então, eu digo que talvez desistir não, mas repensar sobre o que fazemos, eu acho que sim, principalmente nesse momento. Nesses 2 anos e meio agora, né, que a gente está nisso. Aproveitando, agora que a gente está falando de pandemia, como que você se reinventou? Uma palavra também que todo mundo fala, mas que é real, a gente teve que mesmo que se reinventar. Como que você fez? Eu assisti o seu monólogo, eu assisti online. Então, acho que também essa possibilidade, né, dar oportunidades da sua arte chegar na casa das pessoas de um jeito ali, né, ainda mais um momento tenso, difícil, triste, né, que a gente estava passando, e você usar a arte para levar essa mensagem de um outro modo, né, eu acho que um pouco frio, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que para aquele momento cabia muito. Eu acho que era reconfortante, aquecia o nosso coração. Sim. Como é que foi esse momento para você de trabalhar em casa e ter essa certa limitação de não estar num palco, né, de não ter uma plateia? Como que foi isso para você, essa troca com o público? Todo mundo teve que rever mesmo, né? Tudo. E a gente está falando de um lugar, vou dizer, mundial mesmo, né? Então, todas as profissões, talvez algumas mais, outras menos, mas todas tiveram que fazer isso, né? E aí eu fico pensando que, para mim, deixa eu ver, para mim, claro que foi difícil, assim, né? Eu já falando de um final, assim, eu fiz um trabalho voluntário em Roraima, em Boa Vista, no acolhimento de pessoas em situação de refúgio, um mês. Eu cheguei 2 dias antes do fechamento. Do lockdown. Do lockdown na pandemia, né? E aí, essa experiência foi motivada também pela novela e pelo tema da migração, que é um tema, se eu posso escolher como um tema de vida, quero ter muitos temas para poder falar, mas esse talvez seja o meu tema principal de vida, que vem com cartas libanesas, que resulta na novela e nesse próximo trabalho que eu estou desenvolvendo. Isso me fez, nesse período que eu fiquei isolado, me fez dedicar a trabalhar com isso. Então, eu trabalhei com muitas ONGs, por exemplo, sobre o tema do refúgio. Da migração. Que é diferente, até para a gente, só um parênteses rapidinho aqui, a imigração é diferente do refugiado, né? O imigrante é diferente do refugiado. Você falou isso em 2019 na nossa entrevista, olha só. Porque o imigrante ele tem a opção, ele tem a escolha. O refugiado ele está saindo fugido, a qualquer momento ele está na casa dele, ele pode levar uma bomba, sei lá, qualquer coisa acontecer ali. É muito mais frágil, é muito mais traumático também. Então, só para deixar assim, para quem está assistindo a gente, eu estudei. Estudou direitinho, eu ia falar isso, estudou direitinho. Mas isso, né? Então você viu os dois lados. Com Cartas Libanesas era o imigrante. Na novela, como Farouk, aí tinha aquela coisa do refugiado mais forte, né? Agora pode voltar. Só dei um parênteses aqui só para situar. Provando que ele estuda. Sim, um jornalista sério, um jornalista que tem história. Eu sou pioneiro do movimento. Ele fundou a televisão aqui no Baixo Tietê. Tem um meme da Gretchen que ela fala, eu sou pioneira do movimento. Tá só começando. Eu adoro esse meme, adoro. Faz sentido. É exatamente isso, assim, né? Eu acho... Eu falo que é um dos temas para mim porque eu
eu fico pensando que tem a questão da identidade, mais do que um indivíduo, da questão de um país mesmo, né? A gente é construído por essas pessoas que vieram para cá, mas sem esquecer dos que aqui já estiveram antes de chegar, ou ainda estão, né? Apesar de tudo que está acontecendo atualmente. Mas, por exemplo, os indígenas, a gente pode falar que eram os primeiros moradores daqui. E a forma como as pessoas que vieram escravizadas para aqui também é uma forma de já formação desse país, né? E aí depois, nessa segunda leva, sei lá, terceira leva, quando veio da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e aí veio o fluxo grande de europeus, tudo isso ajuda a gente a entender a formação desse país. Quanto identidade, a gente é novo em comparação com outros países, né? Países europeus, por exemplo. A gente é novo quanto país, considerando essa mistura, né? Essa mescla. E aí, entender quem somos, acho muito importante para entender as coisas que estão acontecendo hoje. E para o que vai vir. Eu sempre fico pensando sobre isso. E aí, o meu papel como artista é refletir isso e promover a possibilidade de reflexão de quem for assistir um trabalho meu ou uma conversa minha. Então, esse período da pandemia eu também usei muito para isso. Eu dei aula que eu falava que era de cultura brasileira, mas na verdade, era trocas de cultura quando eu dei aula para muitas ONGs de pessoas em situação de refúgio, que não podia sair de casa, cada um na sua casa. Era uma forma de ajudá-los também a aprender sobre a cultura brasileira, mas também de falar sobre as suas próprias vidas, né? Então, eu fiz isso no período todo da pandemia. Preparei o próximo projeto, o próximo monólogo que vai ser sobre isso também. Então, isso foi a forma como eu fui lidando com a pandemia. Fiz alguns trabalhos online, como você falou, né? Nesse sentido, o SESC também tem uma função... não vou nem fazer merchan, mas é só dizendo que o quanto que é o SESC importante para a cultura, falando brasileira, né? Em São Paulo é muito forte. Aqui em Mogi agora temos uma unidade. Tem, muito bom. Que eu ainda não conheço, quero conhecer. Eu fico pensando sobre isso, assim, como... porque o artista também come, respira, paga conta, então como contribuir para pagar, né, os artistas, né, ser bem remunerado. Então, nesse período todo, fiz as versões online do Cartas Libanesas. Foi bom, falaram que foi bom, mas eu não deixo de querer o presencial. É diferente, público, ter essa conversa olho no olho. Né? É diferente, é outra proposta, é outra energia, eu acho, né? Sim. Não que seja ruim o digital, mas é outra energia, é outra coisa. Só, eu até separei um trecho aqui, ó, para explicar para quem tá assistindo a gente, que o Cartas Libanesas conta a trajetória do Miguel, um jovem libanês que veio para o Brasil com o intuito de prosperar financeiramente e logo voltar ao Líbano, onde deixou a sua esposa grávida. Após anos de sofrimento e trabalho, se descobre apaixonado pela nova terra e decide convencer a mulher a vir morar com ele no novo país. Essa história, né, essa sinopse aqui rapidinha que eu li do Cartas Libanesas, tem relação com a sua família, sim, com cartas da sua avó. Conta pra gente essa origem aí. Essa peça, ela nasceu em 2009 como escrita. Ela nasceu, que é texto do José Eduardo Vendramini, que foi meu professor, inclusive, lá na ECA, na USP. Ele é filho... A mãe dele era libanesa. E aí, eu sou neto de libaneses, né? A gente queria homenagear os nossos antepassados. E nasceu quando a minha avó, Emília Mosseri, faleceu, eu achei as cartas dela em árabe. E a minha intenção era traduzir e que isso virasse um espetáculo. Só que daí, junto com o Vendramini, o José Eduardo Saad Vendramini, o autor, a gente fez uma mistura. Na verdade, pegou algumas histórias da minha família e pegou histórias reais de diversas outras famílias. O que é bonito, porque, de uma certa forma, amplia as vozes e as histórias, né? É o arquétipo do imigrante, aquele que tem que sair do seu país, né? Como muitas outras famílias, né, nasceram aqui no Brasil dessa maneira. Então, esse texto foi escrito em 2009, mas ele só foi estrear em 2015, como um monólogo. E é bonito porque, por conta dessa peça, eu passei a conhecer mais a minha família. Esse é o lado todo daqui de Mogi, que é o turco do armazém ali. Meu avô tinha um armazém ali perto da prefeitura. Muita gente lembra dele também por conta disso, o turco do armazém. Infelizmente, eu não o conheci, ele morreu antes, eu nasci depois, mas a minha avó eu conheci, ela morreu com 98 anos, Dona Emília, querida. E aí eu quis, na verdade, homenagear os meus antepassados. Mas eu percebi que, ao fazer isso, eu estava falando sobre vários outros antepassados, né? Todos vinham assistir e falavam, meu pai... Se identificava, né? Que é a história, nós somos um país de misturas, né? De imigrantes mesmo. Então, eu sinto que ali começou essa pesquisa, esse trabalho que me fez viajar o Brasil inteiro. Apresentei aqui em Mogi,
acho que 2 vezes, inclusive, não, uma vez só aqui em Mogi, mas viajei bastante. Eu fui para um festival internacional em Marrocos com essa peça. Eu fui para o Líbano apresentar. Jamais imaginaria que um trabalho fosse me levar para o Líbano. Fui conhecer a aldeia da minha avó, isso pelo consulado libanês, e a embaixada brasileira foi um convite. Então, eu tenho muito gratidão e orgulho por esse trabalho, né, que eu apresento desde 2015. O diretor, que é o Marcelo Lazarato, fala que eu vou apresentar até os 80 anos essa peça. Tem um pouquinho de tempo ainda, acho que dá para aguentar. Vou estar bem velho, mas acho que eu aguento. E eu acho que é uma história atemporal, assim, universal e atemporal, assim. Todo lugar que apresento e as pessoas ficam no final para conversar ou falar, eu sinto que toca num lugar muito genuíno, assim, né? Das histórias humanas, de luta, aquela de coisa afetiva, né? afetiva. Familiar também. Como foi para você? Você teve que traduzir as cartas, é isso? Você fala? Nada, não. Só palavrão. Quem te ajuda? Construtivo. É importante. Que eu falarei aqui, porque como tem muito mojão na região, eles vão entender tudo. Não, melhor não, deixa quieto. Mas como é que foi esse processo de tradução e descobrindo, né? Você foi descobrindo uma vida que veio antes de você, mas que fala muito da sua origem. É bonito isso, porque são lacunas que aqui todo mundo tem um pouco assim, né? Que a gente não sabe todas as histórias sobre as pessoas que vieram antes da gente. Daí é um processo investigativo. Você vai juntando um quebra-cabeça, assim, você descobre coisas. Conversando com um, conversando com o outro também, essa com ideia. Pai, com mãe também. É uma espécie de um documentário que você faz, né? Mas já, obviamente vira uma ficção, porque coloca dentro de um contexto, né? Com várias histórias. Para mim foi muito bonito poder me aproximar do meu pai, quando eu acabo descobrindo coisas sobre os antepassados dele, né? Acho que eu passo a entender ele melhor, passo a entender melhor o meu avô, que eu não conheci. A sua avó, então, é mãe do seu pai, no caso. São os pais do meu pai, que é o lado tudo aqui de Mogi, né? Sim. E, não sei, é uma forma... antes do ator, é o ser humano mesmo, me aproximo mais da minha história. E é bonito, porque eu passo a entender coisas a meu respeito também, assim. Então, você vai abrindo no fio de novelo, assim, você vai puxando, você fala, nossa, olha quanta coisa tinha aqui. Sim. E é lindo isso, eu acho muito bonito. E também, quando eu faço isso, eu sou uma espécie de portal para que as outras pessoas possam fazer também isso. Assim, eu sempre acabo a peça, ou quando eu dou uma palestra, ou quando eu converso, eu falo, descubra as suas histórias, vá atrás das suas histórias. Isso, eu sempre falo isso, porque também é um lugar de privilégio, porque eu tenho como saber dos meus antepassados. Tem muitos que não tem como, não tem, né? Principalmente as pessoas descendentes de pessoas africanas que vieram escravizadas, é difícil você ter sua documentação, não tem registro, foi queimado, muita coisa. Então, eu tenho uma amiga, atriz, sempre fala essa história, a Dani Ornelas, que até fez novela também agora na Globo, ela foi assistir minha peça, ela achou linda a peça, ela falou, muito linda a sua peça, mas ela fala sempre assim, eu não consigo fazer isso sobre os meus antepassados. Uma mulher preta no Brasil fala, eu não consigo falar sobre isso. Isso também me traz um pouco de empatia, né? Eu ainda consigo fazer, mas eu também tenho que olhar para os outros e saber que tem pessoas que não podem fazer isso. Isso é falado, é tratado também na peça em algum momento ou não? Mas no final, eu comecei a colocar isso na peça. Tem um momento que eu converso mesmo com a plateia, né? Legal. E eu comecei a colocar porque a peça está em movimento, né? Estou sempre adaptando, mexendo nela e eu preciso atualizar. Quando essa minha amiga falou isso, eu falei, eu como artista não posso fechar os olhos e os ouvidos para isso. Eu preciso ouvir e eu falo no meio da peça eu falo sobre isso. Eu falo, eu consigo falar sobre os meus antepassados. Pelo menos até do lado da minha mãe ainda consigo saber dos meus bisavós, por exemplo, do meu pai até meus avós. Mas tem muita gente que não consegue, não tem foto, não tem documento, não tem nada sobre, não sabe inclusive nem de que lugar veio. Porque a África é muito grande, você não pode falar, veio da África, da Angola, Guiné-Bissau, enfim. Isso tudo eu acho muito importante poder falar. E então, eu no meu lugar, como eu digo, de privilégio, eu pude fazer isso e que bom que eu posso fazer isso. E eu convido as pessoas também a fazerem isso, né? Com o que tem. Às vezes, grande parte das histórias passam por via oral. Então, você sabe a oralidade. Então, conta histórias. Eu conto a história para você, conto a história para você e você registra isso e vai montando a sua história. Você resgatando essa história. A peça foi um fruto de tudo isso. Mas, assim, pessoalmente, o que mais mudou? Até em relação ao olhar que você tinha da sua família. Talvez você pensava alguma coisa antes, depois que soube da história, começou a olhar o seu pai diferente, não sei, por alguma questão ou comportamento, não sei. Os libaneses, eu posso falar, aqui em Mogi tem muito libanês, né? Então, eu sempre achava que tinha uma dureza dos libaneses. Eu acho eles duros, assim, às vezes no trato e tal. Mas na minha pesquisa eu pude
tem uma definição que eu acho muito bonita assim, nos libaneses, que é um amor e um rigor desmedido. Porque é isso, é muito amor também. E esse rigor, que é essa dureza que eu falo. Então, são essas duas coisas. Mas compensa uma coisa na outra. Exato. A questão com a comida é muito importante, até porque muitos passaram fome. Então, tem uma valorização da comida e da educação. A questão da instrução. É um povo que fala 3 línguas, né? Então, o francês, o árabe, o inglês, quando não falam outras línguas. Então, tem uma questão do ensino, da comida, de não poder faltar comida na mesa, né? Porque como você nasceu numa família, acho que foi natural, né? Sim. Na sua cabeça, acho que na infância, na adolescência, toda família deve ser dessa forma. Sim. E é para entender, a gente vai crescendo e vai entendendo. Não, peraí, mas a minha família... Você tem uma ideia. Só fazendo aqui um parênteses. Por favor. Meu pai é português. Eu sempre ouvi falar assim, os almoços, almoço, no plural, almoços. Eu sempre falei almoços, até a minha vida adulta, há pouco tempo atrás. Até meus 20 anos, vamos dizer assim. Então, semana passada, né? semana passada. Então, a gente vai entendendo na vida adulta e fala, não, mas peraí, mas isso aí eu tô pegando coisa, é um linguajado, né? Um sotaque, não sei. De um conhecimento que eu trago do meu pai, Sim. que é de Portugal, e que acaba misturando, que eu tô aqui, depois que eu vou entender, falei, não, peraí, mas aqui no Brasil não é dessa forma que é falado, sabe? Mas seu pai é português mesmo? Português mesmo, Portugal. nascido em Portugal. Olha só. E a minha mãe é filha de portugueses. Olha. É que ela só nasceu no Brasil. Não tem pra onde fugir, né? Dos dois lados. Manuel e Maria de Fátima. Mais português que isso. Dono de padaria ainda, que ele já foi, né? Não tem mais português que não tem. Então, isso que eu tô querendo dizer. Sim. É tão natural na nossa... a gente vai entender depois, você, não, mas eu sou assim porque minha família é assim, porque tem uma cultura, tem uma história ali atrás, né? Sim. É o que... Muita coisa que a gente... Porque eu gosto de falar da palavra do afeto, porque é da onde vem toda a nossa formação, né? Desde criança, a gente vem com tudo isso. Você, a sua referência de uma família portuguesa, vem todo com uma carga, né? E eu fico pensando, quando você... Por isso que eu falo o tema da migração, que é importante, que é... Quando você sai do seu país, aí não importa qual motivo que você tem que sair do seu país, você vem com toda uma carga. Seu pai também, quando saiu de lá, ele veio... Eu não sei exatamente, obviamente, o motivo, mas cada um tem o seu motivo para ter feito isso. Minha mãe. A sua mãe? Então foi um motivo melhor aí. Amor. Na verdade, são primos. São primos de segundo ou terceiro grau. Então tinha uma coisa também meio familiar ali. É um rolo. Até hoje eu não entendo quem... Eu sou primo da minha mãe e do meu pai. Então, assim, é uma coisa assim meio... É um quebra-cabeça. Mas eu adoro essas histórias. Acho que eles quiseram fazer uma... Tipo assim, um clã, sabe? Sim. Um clube que só aquelas pessoas podiam se relacionar entre elas. Mas tem muito isso. Os libaneses também fazem muito isso. Eu não sou esse caso, mas tem muitos casos assim. Não, acho que as novas gerações aí já é uma... Né, no mundo globalizado que a gente tá, eu acho que é mais... coisa antiga, né? De dessas relações mais próximas, sim, né? E primo com prima, enfim, é isso. Qual foi o maior feedback? Agora, com certeza, várias pessoas vieram até você, como sua amiga atriz, e falaram alguma coisa depois de ter assistido Cartas Libanesas. Qual é o feedback assim maior que você recebia depois, ou até por rede social, da pessoa se identificar? Tem alguma história que te impactou de uma certa forma? Eu acho que o maior de todos, e essa foi minha surpresa, quando eu comecei a fazer, eu achei que eu ia falar sobre os libaneses. Eu realmente achava que era só sobre os libaneses. E aí o retorno que eu sempre tive, e como essa peça já viajou muito, que eu sentia que eu estava falando uma história universal, uma história de todos, assim, sabe? Isso de várias etnias, assim. Isso, para mim, foi a maior surpresa, assim. Que eu acho muito bonito isso, poder ser o porta-voz de histórias de luta, de dor, de tristeza, de pessoas que estão tentando lembrar o país que nós somos, né? No sentido de a gente é resultado dessa mistura mesmo. Uma misturada. Não necessariamente, eu sempre falo isso, não necessariamente cordial, não é. Senão as pessoas vão falar, é brasileiro. Não, gente. A gente tem que lembrar que foi um processo muito, e ainda está sendo muito difícil mesmo, assim, né? De concentração de renda, de um processo de escravidão profundo que ainda existe nesse país. Sim. E que não é visto, não é olhado. Então, eu fico pensando que a gente é essa mistura, de fato, com grandes coisas boas, mas tem uma parcela muito difícil de ser um brasileiro. E estou dizendo isso porque eu acho que, senão a gente sempre fica dourando a pílula, ou sempre querendo dizer jeitinho brasileiro, mas tem
lado disso tudo que não é nada bom. Ah, não. Nada não. bom. Eu até acho ruim, acho até, né? É triste, assim, porque a gente desconsidera a quantidade de pessoas que nasceram nesse país, vão seguir nascendo, que não têm condições igualitárias mesmo, né? A meritocracia nesse país, principalmente, né, nessa concentração de renda, é muito difícil. E é triste saber que isso vai durar nas próximas gerações. Sim, e vai muitas, continuar. muitas. É triste. Eu tenho um lado meu que me deixa triste pensar que isso vai demorar muito. Mas tem um lado outro meu que mas a gente tem que começar a fazer agora. Né? Ou começar a mudar. É ter esperança, né? Se a gente não tiver esperança, como é que vai ser? Mas né? esse é o ponto, senão não levanta a cama. Senão né? não sai, a gente volta na questão da depressão, que eu estava dizendo. Exato. Tem por isso daí muita cultura árabe, tem um provérbio árabe, uma história árabe que eu acho muito bonita, que alguém, vou tentar contar, não sou tão bom em contar assim, mais no teatro, mas era dizendo que a árvore de tâmara demora 70 anos para dar fruto. E aí viu um senhor plantando uma árvore de tâmara e aí uma pessoa falou assim para ele, mas por que você está plantando essa árvore de tâmara? Você não vai comer, você vai morrer antes. Ele falou assim, mas não é para mim, é para os que virão. Então, se eu faço só pensando no meu usufruto, de que eu vou fazer, eu não estou pensando no resto da humanidade, enfim. Então, eu tenho que começar a plantar árvores de tâmaras agora, para as outras pessoas poderem ter um país mais justo, ou mais próximo de um país igualitário, com condições melhores para todo mundo. É isso que eu penso. Senso de coletividade, Sim. né? Eu acho que de empatia, porque coletividade. Não encerra em você, não encerra em mim, não encerra quem está assistindo. Assim, a vida continua. E como que a gente deixa de uma forma melhor? E quem é pai, quem é mãe, enfim, sabe isso melhor ainda, assim, né? O que a gente quer deixar, e mesmo quem não é pai, quem é mãe, da mesma maneira, o que você quer deixar para os outros, assim, sabe? A gente tem um longo caminho. Que é muito o pensamento também do ativista ambiental, que pensa também, muito, né? Que luta pela preservação, enfim, e a gente vê tantos casos aí de desmatamento, e né, tanta coisa, e garimpos, enfim, é um assunto mais, né, enfim, delicado, complexo, delicado, mas pegando essa linha de raciocínio, de você pensar num futuro. Mas eu não vou estar aqui para ver a Amazônia, não vou estar aqui para ver. Gente, mas pelo amor de Deus. Sim. E as próximas gerações, e o filho, e o neto, e o bisneto, né? Sim. O brasileiro, acho que, não sei se eu estou errado, mas a maioria, ou grande parte da população não pensa a longo prazo. Eu não sei. Não sei também. Talvez eu diria que sim, mas eu acho que a gente, como eu disse, a gente é um país novo, né? Em termos, imagina, a nossa Constituição é nova, tem o quê? 32, 33 anos, né? É loucura pensar assim, a gente é muito novo. Loucura. Né? A gente começou a ter eleição há pouquíssimo tempo. Mulher começou a votar, ter direito a votar há pouco tempo também. Então, eu fico chocado. A escravidão também faz pouco tempo que acabou. Foi o último país a abolir a escravidão. É muito então, louco pensar isso. Para mim, pensar em termos de tempo, é um espaço muito curto de transformação, né? Então, é natural que a gente ainda esteja engatinhando em muitas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo que eu falo que é o lado bom, acho que a gente tem um potencial gigante quanto país. Só que a gente precisa, talvez, organizar isso todo, esse pensamento, ou como somos, o processo político, social, enfim. Abolir o jeitinho brasileiro, que nem sempre... Em alguns lugares não é bom. Não é bom, não é bom. Não é mesmo, não é procrastinar, ou deixar de fazer coisas, ou sempre burlar uma lei, por exemplo, né, uma regra. Eu tento, na minha prática diária, não fazer isso, assim, porque não adianta eu falar e fazer diferente. Então, eu estou tentando ser uma prática diária. Sim. De Cartas Libanesas, como foi o convite, como foi feito o convite para o Órfãos da Terra? Como é que foi? Tem uma relação, né? Tem, diretamente. Inclusive com Mogi. Com a autora que é de Mogi, que né? é de Mogi. A Duca Rachid. É que a peça, quando eu estreiei em 2015... lá em São Paulo, inclusive, né? Eu fiz a peça e aí, pelo sobrenome Rachid, a Duca, imaginei ela sendo libanesa também. E eu convidei para ela poder assistir. E ela foi assistir e naquele período ela estava junto com a Thelma Guedes, né? Que é a outra autora da novela, estava junto, começando a desenvolver a ideia da novela. E aí, por conta disso, eu recebi o convite, quando veio mesmo a formalização da novela, para poder fazer o Farouk, que é um médico sírio. Eu falo que é de outro movimento, na verdade, porque ele é atual. Meu avô veio lá atrás, né? Veio como imigrante. Já as pessoas em situação de refúgio é de uma outra maneira, né? E a novela tinha essa importância, eu acho. Falar de um tema universal, que acontece em todo o país, em toda parte do mundo, e o quanto que... Eu sempre falo isso assim, vai ser sempre atual. Agora que a gente está vendo na Ucrânia,
e com a Rússia, assim, a quantidade de pessoas que foram obrigadas a sair dos seus países, né? No caso da Ucrânia, de suas cidades, enfim. Infelizmente vai ser atual. Então, a gente lá atrás, a gente falava sobre, quando fez a novela, a gente falava fortemente sobre os sírios, Sim. que é um conflito que existe desde 2011, na Síria, enfim, né? A gente pode falar também da Venezuela aqui do lado nosso, mas isso vai sempre acontecer, sempre acontecer. Então, eu acho que essa novela, o grande mérito dela é conseguir misturar o folhetim, né, que é aquilo que vai passar todos os dias, né, no domingo na com TV. Histórias paralelas, com mas com contexto ali importante, social, né? Exato. E aí eu acho que isso que é mais bonito, assim, aproximar... tem muita gente que associava a palavra refugiado como foragido, ou fora da lei, né, ou fez alguma coisa errada nos seus países e está fugindo. E, sem generalizar, mas grande parte deles sofrem perseguição, ou têm seus direitos violados por motivos diversos, né? Ou até, se a gente for pensar, tem vários tipos de pessoas em situação de refúgio. O que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Aquilo é um deslocado interno. São pessoas que foram obrigadas a saírem de suas terras porque teve aquela tragédia, catástrofe, teve que ser obrigada a sair da sua cidade, né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, vai seguir acontecendo. E a gente tem que falar sobre isso. Então, quando você coloca numa novela personagens com história, acho que o mais importante é você falar, dá nomes, conta histórias, para não virar estatística. Essas pessoas não podem ser números, né? Então, quando descobre, no meu caso, Faruk era um pai com 3 filhos, tinha uma mulher, era médico, foi obrigado a sair, você está dando a possibilidade da empatia de quem assiste. Então, olha, podia ser meu vizinho, podia ser meu irmão, podia ser eu. E a novela tem uma força, né? Muito, vamos falar a verdade, acesso, né? Uma força de acesso democrático. Acho muito importante. E dá para entender melhor ali o contexto que você falou, né? Que o refugiado era visto como foragido. Sim. Ali, quem teve a oportunidade de assistir, quem assistiu a novela, com certeza tirou esse rótulo da cabeça, né? Eu sempre falo isso, está todo mundo tentando, né, da sua maneira, tentar sobreviver. Isso desde dentro de um país, quem está de fora no país. Está difícil, cada vez mais está mais difícil. Por tudo tá e o Brasil é um país acolhedor, né? É um país grande parte que fala acolhe. que sim. Isso eu estou falando antes da pandemia também. Tem os preconceitos, claro, né? Tem as coisinhas, segue. mas de um modo geral, eu acredito que sim, eu estou errado. Quando eu conversava sempre com as pessoas em situação de refúgio, sempre falavam isso para mim, que o Brasil é um país acolhedor. Claro que tem questões políticas e muda um governo, um presidente, e isso às vezes também altera junto nesse processo todo, o processo de xenofobia, mas em grande parte eles dizem que foram sempre acolhidos aqui, sempre. Mas também tem que ter políticas públicas de acolhimento, né? Claro, não é só vem pra cá. Tá, a pessoa aqui, eu fazer o quê? Como é que essas pessoas vão trabalhar, onde vão ter casa, enfim, isso tudo também tem que ser discutido, eu acho. A palavra acolhimento ela é muito mais abrangente, muito mais, né, do que se você falar assim, vamos tomar um café, vamos... passaporte e entra. Não, você tem que ver como é que você... E os brasileiros também, né? Porque tem muita gente que começa a falar assim, mas e os brasileiros? Não, é para todo mundo, gente. Não é para segmentar, né? Não é para um só, é para todo mundo mesmo, assim. O país mais justo é quando todos podem ser quem são dentro de um país, né? Eu acho que é o mais bonito. Quais são os frutos que você teve depois da novela, assim? A novela teve uma visibilidade muito grande, assim, né? E é lindo isso, pensar com uma novela premiada, das 6, premiada. Linda acho que foi a novela que mais recebeu prêmio da Globo recente, né? Porque foi o Emmy, Rose d'Or, um prêmio também na Ásia. É interessante que muita gente, às vezes, de outros países, me escreve nas redes sociais, dizendo, eu estou assistindo aqui... Quando foi o último que me escreveu? Eu não falo árabe, mas era eu não lembro exatamente qual país era, dizendo, eu assisto daqui. Que legal! Estreou agora no Chile. Então, às vezes, eu recebo mensagens de pessoas de outros países, e isso eu acho maravilhoso, né? E aí, eu sinto que isso me fez também me colocar, aquilo que eu estava dizendo no começo da conversa, um ator que também tem um papel social, né? De promover uma reflexão. Então, o meu papel social, entre vários temas que eu ainda quero falar, mas o tema sobre os deslocados ou dos migrantes, das pessoas em situação de refúgio, virou o meu tema. Então, eu consigo transitar sobre esse tema de diversas formas e como o trabalho voluntário que eu fiz, que eu falei no começo de 2019, de 2020. Então, eu acho que isso é legal. Me deu também uma função social, política, como ator. Mas seguindo com o meu trabalho de ator e também seguindo com os dois, como uma espécie de ativista. Muito bom. Eu ia pedir... O Rodrigo tá aí? Eu acho que você tá com fome, Edu? Tá com fome, muita fome. Porque, claro, toda quinta-feira a gente tem aqui, Via Napoli, restaurante e pizzaria, que traz comidinhas pra gente, uma pizza, uma esfirra, um berute. Nossa! Olha.
Hoje o Rodrigo aqui trazendo pra gente um prato. Na verdade, eles trazem. Tem aquela bandeja só pra mostrar o. Aí, esse daí. Ah, tá. Só, só pra mostrar o tamanho que a Regiane da Vianápolis enviou pra gente, né? A marmita. Bem servida, olha só. O à la carte aqui da Vianápolis Restaurante e Pizzaria. Obrigado, viu, Rô? Valeu. O cheiro tá bom, hein? Não tá bom, Simone? O cheiro tá bom demais. Olha aqui, ó. Léo, tá conseguindo ver? Tenho medo de derrubar isso aqui ainda. Pensou? O desastre. Não, tem que comer antes, por favor, não derruba não. O cheiro tá bom demais. Então tem ó, uma saladinha, uma couve, uma bananinha. Tem alguma restrição alimentar? Come de tudo. Come de tudo. Tudo. Então tá aí, fica à vontade. Só vamos comer agora, né? Porque, né, pra conversar, pra falar. E ficar voando arroz no outro. Arroz. Mas tá aqui, ó, uma linguicinha. Mais uma vez, ó, Regiane, muito obrigado. E você pode saber mais, né, do cardápio da Vianápolis no perfil do Instagram, Pizza Vianápolis. É isso, né? Pizza Vianápolis lá no Instagram para você saber mais do cardápio do restaurante aqui em César de Souza, pertinho, e atende aí, ó, vários bairros aqui de Mogi das Cruzes. Muito bem. Quero fazer um bate-bola com você rapidinho. Passamos um bate-bola. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa. É bem Maria Gabriela, sabe aquela coisa assim? Por quê? Eu adoro imitar, eu imito mal, eu sei disso, tá, gente? Eu tenho consciência. Vamos lá perguntar pra você por quê? Olha, é parecida. Para de ser falso. Gabi, você tá aqui. Para de ser falso. Vamos lá. Para. Uma paixão. Nossa. Paixão. Paixão. Arte, paixão. Como? Arte? Arte. Tem que ser uma palavra só, né? Não, pode falar qualquer coisa também. Fica à vontade. Não, mas eu vou falar arte. Arte. Um medo. Eu não podia, não. Gabriela não ia ser tão rápido pra responder. Acho que medo. O meu medo é aquele que a gente tá conversando antes da gente gravar aqui, antes da live. Qual dos? Não vou falar, não posso falar. Não se exponha, porque só eu me exponho, por favor, me lembre qual que era. Não, vamos lá, não posso. Tá, não pode. Eu falo no final depois, eu boto nos comentários. Tá. Acho que medo pra mim talvez seja a falta de todos os aspectos, assim, a falta de pessoas queridas, falta de trabalho, falta de afeto, falta de justiça, falta, de modo geral, assim, isso me assustaria, viver de faltas. Uma conquista. Viver do ofício nesse país é uma conquista. Profissão. Artista? Não, porque artista engloba muitas coisas, né? Não é só ser ator, assim. Então falo artista porque engloba muita coisa. Família. Meu lugar de acolhimento. Origem. Origem. Vou falar Mogi, vai. Origem, Mogi e muitas outras que não são Mogi. Um sonho. Eu sonho talvez ter um país que seja mais acolhedor, isso a todos, assim. Acho que é importante falar porque é ano de eleição. Acho que é um país que possa acolher a todos, assim, que não tenha distinção. Eduardo por Eduardo. Faz que nem Quem agora. é o Faz, Eduardo por Eduardo? Gabi, sempre quis ouvir isso de você, Gabi. Que bom, obrigado. Eu queria meu óculos aqui agora, ficar assim, ó. Eduardo por Eduardo. Eu vou dizer... É alguém que está tentando. É alguém que, entre possibilidades de acertos e não acertos, alguém que está tentando sem não perder a coerência, o afeto, o olhar sensível ao outro. Esse sou eu. Agora uma pergunta sem nada a ver aqui com o bate-bola, mas como é que tá o coração? Solteiro, casado? Solteiro. Como é que tá? Solteiro. Mandem propostas, por favor. Propostas. Pode ser de tudo, aí manda proposta. Mas você não tem aquele perfil do Tinder? Nunca teve? Claro, isso? tenho todos. Não, Você tenho não. Já fizeram, inclusive. Já sabendo. Fizeram? Mas como assim? Era fake ou um amigo seu fez pra dar uma força? Fake news. Era fake? Não era eu, mas
já usei, não tô dizendo que não, mas teve vezes que eu não tava usando e... Mas quando você usou alguma... Funcionou? Alguma coisa aconteceu? Não funcionou, não. Eu gosto de conhecer a gente assim, sabe? Assim, olho no olho. A moda antiga. Moda antiga. Acho, não é menosprezando, não, viu? Porque acho que tem muita gente casando, tá tudo certo, se encontrando, mas eu acho que eu gosto mais de olho no olho, conversa, junto, não sei. Uma vez eu coloquei um perfil no Tinder, o ano passado. Olha, foi bom? Não, então, algumas semanas eu fiquei lá, mas enfim. Começaram a mandar mensagem no meu WhatsApp, umas 3 pessoas, 3 ou 4 amigos. Felipe, estão usando a sua foto, estão usando o seu perfil, o seu nome lá. Eu falei, não, sou eu mesmo. Sou eu. Sou eu mesmo. Aí a pessoa, quê? É você? Eu falei, sou eu mesmo. É que ele quando fala assim, recebi uma mensagem sua fake. Que você tá pedindo dinheiro. Não, sou eu mesmo, tô precisando. Eu tô com dívida, golpe pode real, mandar. O golpe é real. E cai quem quer. Edu, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Sair lá de São Paulo. A gente veio de São Paulo, especialmente pro nosso podcast. Participar. Parabéns, você é aniversário. Parabéns, gente. Parabéns, obrigado. Do Edu. Muito bom. Obrigado. Quantos anos pode falar? Pode? Quantos anos você me dá? Só pra poder saber se eu tô... Uns 25. Claro. Errou por 2. Quanto? 23, não, brincadeira. Digamos que eu tenho aí uns 40. 40? 40 anos. Não parece, né? Não parece mesmo. Mais, né? Eu quero chegar nos 40 sim. Você tá com quanto? 38. Mas você tá pertinho, você tá chega. Pertinho. Mas aconteceu em algum momento da sua vida de ter a crise dos 30, a crise dos 40, ou para você de boa? Envelhecer é tranquilo? Eu tenho um problema com aniversário, isso eu confesso. Eu tô aqui no dia então, do meu aniversário. Desculpa, não. Desculpa. Eu consigo falar sobre isso. Eu falei pra você não falar no ar. Não, eu consigo falar bem com isso. É que, na verdade... Não sei, uma vez eu vi um monge tibetano falando assim, eu não sei por que vocês comemoram aniversário, porque é um ano menos na sua vida. Ai, credo. Mas eu entendi o que ele quis dizer com isso. Calma, vou defender o monge tibetano. A minha crise dos 40 vai piorar, Eduardo, por favor. Não. O que eu quero dizer que eu concordo com ele é que a gente, na verdade, não tem que celebrar na visão dele, não celebrar o aniversário. É celebrar todos os dias do ano. E eu concordo com isso, porque são os dias que a gente está vivo, né? Então, eu tenho problema com aniversário, todo mundo que é meu amigo sabe disso, que eu sempre fujo do meu aniversário, hoje eu estou aqui, olha só que evolução, dando uma entrevista, porque é você, quero deixar isso muito claro. Eu preciso fazer um elogio aqui, calma aí. Mas eu acho importante falar sobre estar no meu aniversário, celebrar, porque eu vejo que as pessoas gostam disso, eu não necessariamente gosto, mas a crise, eu não tenho crise da idade, talvez eu vou ter crise se me restringir a papéis. Isso para mim é um problema. Porque assim, isso no meu ofício isso acaba acontecendo, né? Tem uma... Se bem que no teatro, o teatro ele é libertador, que eu posso fazer qualquer velho de 80 a uma criança de 10. Não tem esse problema. No vídeo, da novela, no audiovisual é mais difícil. Né? Acho que a minha questão com idade seria... maior de todas seria isso, assim, sabe? Mas tirando isso, eu não tenho nenhuma questão mesmo, assim. E eu só vou dizer, eu estou aqui também... Acho importante, agora ele vai ruborizar, mas eu vou falar Lá vem. que eu acho o seu papel muito importante mesmo assim, como comunicador, e a gente sabe o pouco espaço que se tem para arte, para o entretenimento, e você faz trabalho aqui, Mogi região, eu sempre falo isso para ele, acho muito importante fazer o que você faz para poder divulgar, propagar isso, e eu acho triste de um povo, eu falo desde uma cidade, de um país, né, que não cuida da sua cultura, porque isso é o processo identitário de um país, de um povo, sabe? Então, você ajudar nessa propagação e valorizar por meio do humor, ou às vezes não tanto com humor, eu acho isso muito importante. Então, por isso que eu acho respeitável o seu trabalho. E é preciso falar isso que está registrado aqui. Valeu, obrigado. Eu fiquei até vermelho agora. Falei que ia ficar? Falei. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. E, gente, tem podcast do Dori Bucô também aqui no site de O Diário de Mogi, YouTube, Facebook. O Dori, que é especialista em consumo e sempre traz histórias, causos entre consumidores e empresas, causos que talvez você se identifique com algum. E é bem legal, é bem curioso também e engraçado. Tem muitas histórias engraçadas e legais. E também o programa 3 Pontos, da Lísia Henriques, que sempre fala de mente, coração, corpo. A Lísia que sempre traz um entrevistado semanal para discutir temas
que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso propósito. Sempre muito legal, sempre muito... Sabe aquele bate-papo que você assiste, você fala alguma coisa que você pega ali pra você? Ah, isso é ótimo. É muito É legal. ótimo. Como o nosso bate-papo aqui. Ah, tem muita Eu coisa aprendi aqui que não- muita coisa com você hoje, Eduardo. Olha só. Mostre. Como é que é? Como é que é? Mostre. Falou muito bem. Falei certo? Não, mas tá legal também. Eu te... Mas mostre, você falou na entrevista Não, que era é que é mostre. difícil, ninguém acerta e eu Mostre. não corrijo. Mostre. Meu pai fala Mostre. 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 Eu falei mostre. Olha. Eu falei mostre, eu não falei mostre. Falou. Valeu, obrigado. Obrigado. Gente, ó, na próxima segunda-feira a gente tá de volta às 5 horas da tarde, ao vivo no Podcast Plugado. Beijo, até mais!